A Ordem do Sol criado por a Village Idiota Capítulo 3. Um leve obstáculo. Mochi acordou lentamente com o som de fios faiscando e concreto desmoronando, seus olhos se abrindo, assim como a luz quebrada pendurada no que costumava ser o teto acima dele. Por quê? Onde está Millie? E ela, a sala de operações, o duelo, a queda. Tudo voltou para Mochi quando ele mudou seu peso para frente e soltou um gemido de dor. Observando o ambiente, Mochi descobriu que estava meio enterrado em concreto desabado e em uma variedade de computadores e monitores quebrados. Ele estava coberto de cortes e hematomas, seu terno outrora impecável cortado em uma dúzia de lugares e coberto por uma espessa camada de poeira, sua preciosa gravata borboleta vermelha pendurada frouxa em seu pescoço, mas felizmente ilesa. À medida que Mochi se deslocava para cima, ele descobriu que a pequena área em que estava era muito maior do que ele viu inicialmente. Estendia-se em um pequeno círculo e através dela estava. Isso é uma pena? São múltiplas penas de pavão movendo penas de pavão a migalhas. Um gemido veio do outro lado da pilha de entulho quando Imperius acordou também, esfregando a cabeça e virando-se para se orientar, seu uniforme tão surrado quanto o terno de Mochi. Não há tempo a perder. Mochi rapidamente pegou seu MP5, sabendo que ele estava em algum lugar à sua direita. Um tanto surpreso quando sua mão pousou quase imediatamente no punho. Mochi, no entanto, puxou e usou sua arma, mirando no Overlord desorientado para que ele pudesse acabar com ele enquanto tinha chance. Apenas para descobrir que o cano estava apontado para o chão, o carregador foi quebrado ao meio e quase toda a parte superior do corpo da arma simplesmente não estava lá. Para piorar a situação, no momento em que Mochi jogou fora o MP5 destroçado, ele se viu olhando diretamente para um par de olhos amarelos brilhantes que acabavam de ficar totalmente acordados. Bem, porra! Quase em perfeita sincronia, o diabrete assassino e o Sr. Pavão pegaram suas armas. Mochi enfiou a mão em seu terno e puxou sua bereta enquanto Imperius estendeu a mão para o coldre da pistola e retirou sua Mauser. Permanecendo quase perfeitamente alinhados, ambos apontaram suas armas diretamente para a cabeça um do outro, tirando os dispositivos de segurança e permanecendo imóveis. Um impasse clássico. A dupla esperou ali por um minuto inteiro, nenhum dos dois ousando se mover enquanto esperavam que o outro desse o primeiro passo. Uma guerra estourou dentro da cabeça de Mochi, dois lados dele lutando com unhas e dentes sobre sua próxima ação. Millie disse para você voltar para ela, então não jogue sua vida fora. Além disso, você nem quer matar esse cara. Se você não matá-lo, Millie nunca estará segura. Russell irá caçá-la, você mesmo disse. Pare de ser egoísta e puxe o maldito gatilho. Mochi nunca perceberia qual lado dele teria vencido quando Imperius falou, sua voz clara cortando o silêncio como manteiga. Eu acho, nós dois deveríamos nos concentrar menos em matar um ao outro e mais em sair daqui vivos. HM? Mochi não respondeu ao princípio, antes que um estrondo vindo das profundezas da base o fizesse falar. Acordado, que tal baixarmos nossas armas juntos? Devagar e com cuidado para não ficarmos presos aqui até o reator explodir. Mochi simplesmente acenou com a cabeça e começou a abaixar muito lentamente seu M9, observando Imperius fazer o mesmo e pronto para subir de volta se visse seu oponente parar por apenas um segundo. Mais um minuto depois e ambas as armas estavam no chão. Mochi apontou para um pequeno buraco nos escombros à sua esquerda, que levava a um corredor relativamente intacto. Tem uma saída aí, eu vou primeiro, você vai segundo. Estarei observando você o tempo todo da mesma maneira. Mochi começou a se mover em direção ao pequeno buraco como uma tartaruga, ele dava cada passo lento com extrema cautela, os olhos fixos em Imperius e sua Mauser. Pronto para sair do caminho e responder ao fogo ao menor movimento. O barulho das armas nunca veio e as balas ficaram esperando. Por agora. Espremendo-se para sair, Mochi observou Imperius fazer sua própria saída.
muito parecido com ele. Imperius se movia como um caracol. Passo a passo cuidadoso, ele se aproximava cada vez mais do único caminho de fuga, olhos amarelos e redondos, piscando um de cada vez e rastreando Moshiri sempre que ele fazia um menor movimento. Achatando-se e trazendo as penas da cauda para dentro, Imperius comprimiu-se até atingir um tamanho notavelmente aerodinâmico e esbelto, deslizando pelo buraco com graça e facilidade antes de pular e ficar em plena altura. Imperius elevava-se sobre Moshiri, como a maioria das coisas acontecia sobre um diabrete. Esticando-se e abanando as penas com toda a majestade, Moshiri não pôde deixar de sentir uma pequena pontada de medo crescendo dentro dele. Imperius realmente ocupou literalmente toda a seção do corredor em que ele estava. Suas penas de cauda, ornamentadas e glamurosas, se curvavam enquanto roçavam nas paredes, suas cores preta e dourada criando um efeito deslumbrante. Embora o uniforme de Imperius permanecesse coberto de poeira e pequenos detritos, seu design ainda inspirava admiração e um pouco de terror em seu espectador. Um par de epilutas douradas estava empoleirado em seus ombros. Uma fileira de medalhas de cores vivas destacava-se ao longo de seu peito direito, e roupas elegantes e de alfaiataria meticulosamente tecidas estavam presentes para todos verem. Um uniforme digno da própria personificação do orgulho. Um pavão. E então houve Moshiri. Seu terno coberto de cortes e rasgos, a costura desfeita, pois o que havia de melhor que poderia ser comprado por um diabinho se desfez sob o estresse dos danos. E sua adorada gravata borboleta de veludo vermelho, pendurada no pescoço e quase desmoronando completamente. O Overlord Imp, um no topo da pirâmide e outro na base. E ainda assim, Imperius estava brincando com seu joguinho de galinha. Por quê? Ele não era tão forte sozinho, isso era certo, mas mesmo assim ele já havia demonstrado sua destreza com uma espada antes e certamente seria mais rápido e ágil do que Moshiri se decidisse atacar. Então por que ele estava esperando? Detesto lugares apertados. Bom para esticar. Depois a declaração de Imperius atrapalhou totalmente a linha de pensamento de Moshiri, empurrando-a para o fundo de sua mente. Ele voltou seu foco para o presente. Eu acho que sim, provavelmente deveríamos nos mover. O teto não é muito estável, sim, provavelmente é um melhor. E então Moshiri e Imperius partiram, percorrendo os túneis labirínticos em completo silêncio, ambos se entreolhando em busca de qualquer sinal de traição, enquanto abraçavam suas armas, enquanto as sombras os observavam de longe. Logo depois de partirem, Imperius se curvou e abaixou o pescoço, permitindo que sua cabeça ficasse na mesma altura da de Moshiri. Em parte por cortesia e em parte por praticidade e vantagem estratégica astuta. Enquanto caminhavam pelos corredores abandonados da base, Imperius começou a conversar com Moshiri, intrigado com o pequeno assassino diabrete. Acho que já vi você em algum lugar antes. Onde? Migalhas, espero que não. Um anúncio na TV, empresa chamada sim, profissionais de assassinato imediato. Merda, ele sabia sobre o anúncio. Sim, sim, sou eu. Você não elimina humanos. Como tenho quase certeza de que estou morto, a menos que tudo isso tenha sido uma pegadinha elaborada de 100 anos do meu irmão. Moshiri não pôde deixar de rir. Mesmo que ambos estivessem prontos para matar um ao outro em um segundo, Imperius estava falando em um tom amigável, mesmo que provavelmente fosse porque ele sabia que a vitória era certa se eles realmente lutassem. Sim, normalmente só eliminamos alvos humanos, mas este foi um contrato especial. Estou honrado por você ter ido tão longe do seu escopo típico para me perseguir. Foi por causa do dinheiro, presumo. Sim, eu quero dizer, não leve isso a mal, eu nunca quis. Enquanto Moshiri se encolheu de vergonha, Imperius soltou uma gargalhada, soando estranhamente semelhante às tolas por um breve momento, que causou arrepios na espinha de Moshiri. As lembranças de quando os Tolas apareceu em sua verdadeira forma no Dorks foram algumas das mais aterrorizantes de sua vida e ele não tinha pressa em revivê-las. Você já tentou me matar, meu bom homem. Eu realmente não me ofendo por você atribuir um preço à minha vida. Afinal, é isso que vocês, assassinos, fazem.
Bem, o IMP está passando por uma situação difícil ultimamente, e o dinheiro era muito bom quanto foi. 10 milhões o quê? Só para mim. Estou tão emocionado. Mochi riu novamente com Imperius. Caramba, por que ele estava assim? Porque ele não poderia ser apenas mais um Overlord canalha que merecia a morte. Suponho que Rousseau esteja por trás disso. Qual era o sentido de esconder isso agora? Sim, você sabe que ele vai te trair, certo? Mochi virou-se para Imperius, olhando para ele com curiosidade. Como você sabe disso? Você honestamente acredita que ele pagará 10 milhões a uma empresa rival, nada menos que dirigida por diabinhos? Bem, se ele nos apunhalar pelas costas, ninguém iria querer trabalhar com ele novamente, e o fato de sermos diabinhos tem algo a ver com isso? Ele tem uma visão bastante sombria dos diabinhos, uma visão que infelizmente é compartilhada por muitos. Quanto ao seu primeiro ponto, ele já fez isso antes, na verdade 2 vezes. Ninguém percebe, pois ele raramente trabalha com outras empresas. E ele cobre seus rastros muito bem. O primeiro foi um trágico acidente, quando o trem descarrilou e caiu em um vale. A segunda foi uma triste coincidência. Eles foram atacados e mortos por uma equipe desonesta de homens de Rousseau poucas horas depois de receberem o pagamento. Imperius tinha bons pontos e Rousseau era um idiota, então, novamente, ele poderia estar apenas caluniando seu rival e tentando impedir o IMP de tentar matá-lo novamente. Como se sentisse o conflito dentro de Mochi, Imperius ofereceu um acordo. É o seguinte. Assim que sairmos daqui, você poderá ver todas as evidências por si mesmo e tomar sua própria decisão. Está tudo disponível na Voznet. Tudo bem, então, eu irei. A dupla improvável continuou caminhando pelos corredores em ruínas, seguindo as setas verdes da saída de emergência como mariposas em direção à chama. Você não é como a maioria dos assassinos que conheci, desde seu traje até sua maneira de falar. Você realmente não me parece um assassino de coração frio. Mochi suspirou. Qual era o sentido de esconder isso, afinal? Bem, isso é porque eu não estou realmente. Eu sei que isso parece muito estranho, considerando que acabei de colocar um preço em sua vida e tentei matar você, mas, você tem consciência? Sim, sinto muito por não querer realmente matar você. Você parece uma pessoa legal, só que meu chefe meio que nos colocou em uma grande confusão. Como ele costuma fazer, não há como desistir de um acordo com o diabo, hein? Não, tenho uma esposa para cuidar e não poderia colocá-la em risco. Agora parece que teremos que arriscar com Rousseau e torcer para que ele não consiga nos alcançar em outro ringue. Você é casado? Sim, minha linda Melee. Ela também é uma assassina. Você a teria visto no anúncio. Sim, eu me lembro dela. Vocês devem ser um casal e tanto. Sim. Uma pontada de preocupação percorreu Mochi como um raio. Melee estava segura. Como ela e Blitzo estavam se saindo em sua própria tentativa de fuga. Se algo acontecer e eu não estiver lá para ajudar, como poderei viver comigo mesmo depois? Vendo a angústia de Mochi, Imperius colocou uma única mão com garras em suas costas. Não se preocupe, ela vai ficar bem. Momentaneamente atordoado pela gentileza inesperada de Imperius e igualmente envergonhado pelo quanto ele havia baixado a guarda, Mochi tropeçou um pouco antes de continuar. Obrigado, eu não esperava que você se importasse. Você foi forçado a esta situação por forças além do seu controle, eu não te culpo de forma alguma. Na verdade, eu respeito você por se importar tão profundamente com sua esposa. É muito animador ver um amor verdadeiro como esse em um lugar como este. Os dois sorriram um para o outro por um momento em respeito mútuo por seus valores compartilhados. Obrigado. De repente, o rebelde meio morto saltou do esconderijo em um dos laboratórios em ruínas. Com uma adaga na mão, ele gritou enquanto balançava seu corpo ferido em direção a Imperius, preparado para atacar sua cabeça. Vendo a ameaça, Imperius derrubou Mochi para frente e para fora do caminho com a cauda antes de virar o pescoço para trás para afastar a cabeça da lâmina letal. Quando a adaga cortou inofensivamente o ar livre, Imperius disparou 2 tiros de seu Mauser, fazendo o rebelde cambalear para trás.
Quando Moshi se levantou, ele viu Imperius caminhar em direção ao seu agressor, disparando tiros lentos e certeiros o tempo todo, fazendo com que o já gravemente ferido demônio porco corpulento recuasse com cada bala. Quando o demônio caiu de joelhos, Imperius levantou casualmente a arma até a cabeça e esperou por uma fração de segundo, olhando diretamente nos olhos de seu guarda traiçoeiro enquanto puxava o gatilho e espalhava sangue no chão frio e polido. Calmamente, Imperius ejetou o carregador gasto e enfiou a mão no bolso, recarregando rapidamente e lendo sua arma para uso posterior. Os olhos de Moshi se arregalaram ao testemunhar a exibição. Bem, Imperius definitivamente poderia lutar, isso era certo, ainda bem que ele era legal, ou pelo menos parecia legal por enquanto. Se ele não fosse, devemos continuar. Imperius tirou Moshi de suas reflexões, fazendo com que ele ficasse desorientado momentaneamente. Claro! Maravilhoso! Continuando pelos corredores labirínticos, seguindo servilmente as setas verdes brilhantes que apontavam para sua salvação, a dupla continuou andando. Não se intimidou com o rangido do metal que desmoronava lentamente e com o estrondo baixo vindo das profundezas distantes. Acabei de perceber que ainda não sei o seu nome, muito rude da minha parte, e infelizmente está tudo bem. Meu nome é Moshi. Sorrindo, Imperius rapidamente passou a pistola para a mão esquerda e estendeu a mão direita em saudação. Imperius 11, o Overlord do Inferno, general da Legião Negra e presidente do AWB. Caro senhor, ele gosta de seus títulos, não é? Então, novamente, ele é um pavão, a personificação literal do orgulho. Moshi sorriu de volta, também trocando sua berreta pela outra mão e agarrando a mão de Imperius, sacudindo-a suavemente. Imperius devolveu o tremor, passando a pistola de volta para a mão direita depois. Então, Moshi, conte-me sobre seus colegas de trabalho. Quantas pessoas há no IMP? Migalhas, isso seria embaraçoso. Bem, na verdade somos só eu, Millie e meu chefe, Blitzo. E Lona também, mas ela é apenas a recepcionista e uma desculpa esfarrapada para isso. Moshi murmurou baixinho. Entendo, vocês três se dão bem então? Bem, é claro que Millie e eu nos damos bem. Quanto ao Blitzo, bem, pensando bem, o que ele achou de Blitzo? Por um lado ele é um idiota. Ele constantemente me menospreza e me degrada, sem mencionar sua completa invasão da vida privada de mim e de Millie. Por outro lado, ele pode ser legal às vezes. E ele se importa, embora de uma maneira estranha. E desde aquele terrível incidente com os Dorks, ele tem sido muito mais gentil e tenta genuinamente ser um amigo melhor. Mesmo que depois desse mesmo evento, ele sempre mencione o fato de que eu gosto de ficar Não pense nisso. Ele está bem. Ele pode ser um idiota, mas mesmo assim é um bom amigo. Imperius assentiu e fez outra pergunta. E quais são suas habilidades de combate? O que eles fazem? Bem, eu sou especialista em armas, Millie é nosso especialista em combate corpo a corpo, e Blitzo é uma espécie de pau para toda obra fascinante. Imperius pensou por um momento, olhando para o teto enquanto fazia isso, baixando momentaneamente a guarda. Moshi imediatamente viu a oportunidade de ouro que acabara de ser apresentada a ele. Ele poderia facilmente atacar agora, levantar sua bereta e disparar 2 tiros rápidos na cabeça. Então chega de Imperius. Mas algo impediu de simplesmente eliminar seu alvo naquele momento, como um bom assassino. Blitzo teria atirado com certeza, Millie já teria feito isso há muito tempo. Mas Moshi se conteve, sua consciência o puxando com a força de um elefante. Como ele poderia matar Imperius agora? O pavão não foi nada além de gentil e cortês em todas as suas interações, e também teve inúmeras chances de matar Moshi, mas se conteve todas as vezes. Ele também o protegeu daquele rebelde antes, tirando-o do perigo, quando ele poderia simplesmente tê-lo deixado morrer. Como ele poderia viver consigo mesmo se retribuísse com uma facada nas costas? Sem ser visto por Moshi, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Imperius enquanto ele não ouvia nenhum movimento dele.
Mochi passou em seu pequeno teste com louvor virando-se. Imperius retomou sua conversa. Devemos chegar à saída em breve. Com alguma sorte poderei transmitir um rádio às minhas tropas assim que chegarmos à superfície brilhante. Ao fazerem a abordagem final para sair da base em ruínas, Mochi foi atormentado por milhares de pensamentos de preocupação. Melee tinha sobrevivido bem. Estaria Imperius simplesmente esperando até que eles saíssem para atacar? Eles seriam traídos. Melee estava bem. Mochi estava tão preocupado que mal notou entrar no elevador e nem percebeu que ele e Imperius estavam subindo rápido. Somente quando Imperius falou novamente, sua voz cortando os pensamentos de Mochi como uma faca na manteiga, é que Mochi saiu de sua interminável lista de preocupações e voltou ao presente. Brincadeira, sinto muito, perdão? Eu disse que quando disse que o reator ia explodir não estava brincando. Espere. O que? Imperius riu do comentário em pânico de Mochi e como ele praticamente pulou fora de si, o diabinho olhando para ele com os olhos arregalados em estado de choque. Não precisa se preocupar, meu amigo, temos cerca de 5 minutos até que ele exploda e já estaremos na superfície se você diz. Imperius. Mochi se mexeu desconfortavelmente no elevador, balançando o rabo freneticamente de um lado para o outro enquanto desejava que o elevador andasse mais rápido. Enquanto isso, Imperius ficou perfeitamente imóvel, com a mão esquerda firmemente presa atrás das costas, enquanto começava a cantarolar, fechando os olhos e recitando a música pacificamente da melhor maneira que podia. Reconhecendo isso quase imediatamente, Mochi olhou para Imperius enquanto ele ouvia mais de perto. Alguns segundos depois ele estava totalmente confiante de que sabia o que era. Valsa no 2 de Shostakovich. Agora foi a vez de Imperius ficar surpreso, abrindo os olhos novamente e olhou de volta para Mochi, agradavelmente surpreso por ter reconhecido a peça. Sim, estou bastante surpreso que você tenha reconhecido isso. Eu não esperava que você reconhecesse. Eu adoro música clássica. A Valsa no 2 de Shostakovich é uma das minhas favoritas. É um dos meus também. Estou bastante satisfeito que você tenha um gosto por músicas mais refinadas. A música moderna que a maioria das pessoas aqui ouve é tão desagradável? Sim. Essa é a palavra. Todas as letras são sobre sexo, drogas e violência. Linguagem tão vulgar também. E o que costumava ser chamado de cantar agora parece consistir apenas em gritar em um microfone.
copie aquela estrela. De novo e de novo Imperius desligou o rádio e guardou de volta no bolso. Bem, isso é tudo que pode ser feito, meu amigo. Com alguma sorte, tudo correrá bem. Esperançosamente Mochi olhou para o chão por um breve momento. Ainda havia tantas coisas que poderiam dar errado. E se elas não saíssem? E se eles começarem a lutar contra as tropas de Imperius? Isso é, Mochi olhou para cima e encontrou Imperius olhando diretamente para ele, esticando o pescoço para ficar no mesmo nível de Mochi. Eles vão ficar bem. Imperius colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Mochi e sorriu. Não se preocupe, eles ficarão bem. Você vai ver. Obrigado, Imperius. Isso significa muito. Mochi sorriu de volta e Imperius tirou a mão de seu ombro e se ergueu novamente, caminhando até o topo da pequena duna onde eles haviam emergido. Colocando as duas mãos atrás das costas e examinando a cena abaixo ambas as mãos, Mochi de repente percebeu que em algum momento Imperius havia guardado sua arma. Olhando para baixo, ele viu que ainda segurava seu M9 com força na mão direita. Bem, não há mais necessidade disso. Mochi guardou a pistola de volta na jaqueta e caminhou para se juntar a Imperius no topo. Ao chegar ao topo, Mochi olhou para baixo para ver o espetáculo abaixo. A base estava quieta e imperturbável. Qualquer um seria perdoado por pensar que tudo estava bem se não fosse pelos alarmes distantes e pela completa ausência de alguém por perto. Quando Imperius se recusou a fazer um comentário, seu rádio tocou, fazendo com que ele o pegasse e ouvisse. Estrela 1, este é o Cobra 3, localizamos os diabinhos e os deixamos no ponto de encontro, estamos atualmente chegando à sua posição. Eta 2 minutos depois Mochi quase saltou de felicidade, eles estavam bem. Melee e Blitz estão seguros. Vendo a alegria do amigo, Imperius sorriu e apertou o botão de transmissão. Copie aquele Cobra 3, Estrela 1 agora. Mochi, vamos comemorar com alguns fogos de artifício, hein? Perdão? Imperius apontou para a base e depois levantou o braço esquerdo para verificar o relógio, olhando para ele e voltando a olhar para a base. 3, 2, 1, bem na hora certa, um estrondo profundo e estrondoso surgiu das profundezas escuras abaixo, sacudindo a própria areia em que estavam. E então, silêncio. Bem, isso foi bastante. Estrondo. Uma explosão titânica rasgou a terra e a areia, engolfando a base e explodindo-a em pedaços, enquanto toda a área ao redor subia e depois desmoronava no vazio recém-criado abaixo. Imperius e Mochi viraram-se lentamente um para o outro. Suas expressões atordoadas se transformaram em sorrisos e, finalmente, em risadas altas e abertas, no momento em que o zumbido das hélices do helicóptero começou a encher seus ouvidos. Os olhos de Mochi estavam praticamente cheios de lágrimas de alegria e diversão quando o helicóptero começou a descer. Ah, sim, este foi o início de algo verdadeiramente especial.